Olá pessoal do Café com Leitura e você, vamos aqui dando continuidade ao livro A Isca de Satanás, a última parte do capítulo 4. Saul aproveitou o sucesso de Davi até que ele se tornou uma ameaça. Dispensou Davi e esperou uma razão para destruí-lo. Tive a oportunidade de conversar com inúmeros homens e mulheres que clamavam por alguém a quem prestar contas. Eles desejavam submeter-se a um líder que os discipulasse. Sentiam-se isolados e solitários. Procuravam alguém que lhes servisse de pai. Mas Deus permitiu que sofressem rejeição, pois queria fazer neles o que fez em Davi. Ouça o que o Espírito tem a dizer. Davi estava preocupado que Saul acreditasse em sua rebeldia e maldade. Deve ter sonhado o seu coração dizendo: onde foi que eu errei? Como foi que o coração de Saul se voltou contra mim? Por isso ele clamou: no fato de haver eu cortado a orla do teu manto sem te matar, reconhece e vê que não há em mim nenhum mal nem rebeldia. Veja em 1 Samuel, capítulo 21, 11. Davi pensou que se pudesse provar seu amor por Saul, este restauraria o seu favor por ele e a profecia seria cumprida. As pessoas que foram rejeitadas por seu pai ou líder tendem a tomar toda a culpa para si. São prisioneiros de pensamentos que as tentam como: o que foi que eu fiz? E meu coração está impuro? Algumas vezes questionam: quem virou o coração do meu líder contra mim? Dessa forma, tentam constantemente provar sua inocência. Acham que se demonstrarem lealdade e favor, serão aceitos. Infelizmente, quanto mais tentam, mais rejeitados se sentem. Quem irá vingar-me? Saul reconheceu a bondade de Davi quando percebeu que ele poderia tê-lo matado e não o fez. Ele e seus homens se retiraram. Davi deve ter pensado: agora o rei vai restaurar-me. Agora a profecia será cumprida. Obviamente, ele vê meu coração e vai tratar-me melhor. Devagar, Davi. Pouco tempo depois, os homens relataram a Saul que Davi estava nas montanhas de Aquilá. Saul foi à sua procura com os mesmos 3.000 soldados. Tenho certeza de que isso deixou Davi arrasado. Ele percebeu, que era um mal-entendido e que Saul intencionalmente queria tirar-lhe a vida. Como deve ter se sentido rejeitado? Saul conhecia seu coração e mesmo assim marchou ao seu encontro. Davi desceu com Abissai para o acampamento de Saul. Nenhum guarda os viu, porque Deus os fez dormir profundamente. Os dois homens se esgueiraram até onde Saul estava dormindo, passando por todo o exército sem serem notados. Abissai argumentou com Davi: Deus te entregou hoje nas mãos o teu inimigo. Deixa-me, pois, agora encravá-lo com a lança ao chão, de um só golpe. Não será preciso segundo. 1 Samuel, capítulo 28, verso 8. Abissai tinha boas razões para achar que Davi o deixaria matar Saul. Primeiro, Saul já havia assassinado, a sangue frio, 85 sacerdotes inocentes e suas famílias. Segundo, ele estava com um exército de 3.000 para matar Davi e seus seguidores. Se você não mata o inimigo primeiro, Abissai pensou, ele certamente o matará. É legítima defesa. Qualquer tribunal concordaria com isso. Terceiro, Deus, através de Samuel, ungiu Davi como próximo rei de Israel. Davi deveria querer sua herança, se não queria ser um homem morto sem que a profecia se cumprisse. Quarto, Deus fez um exército inteiro cair em sono profundo para que Davi e Abissai pudessem chegar até Saul. Por que Deus faria isso? Parecia a Abissai que Davi nunca mais teria uma chance como essa novamente. Todas essas razões pareciam boas. Elas faziam sentido. E Davi estava sendo encorajado por um irmão. Então, se Davi estava um pouquinho só ofendido, teria uma justificativa para permitir que Abissai encravasse a lança em Saul. Veja a resposta de Davi: não mates, pois quem haverá que estenda a mão contra o ungido do Senhor e fique inocente? Tão certo como vive o Senhor, este o ferirá,
ou o seu dia chegará em que morra, ou em que, descendo a batalha, seja morto. O Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o seu ungido. 1 Samuel, capítulo 28, do 9 ao 11. Davi não mataria Saul, apesar dele ter assassinado inocentes e desejado o mesmo de Davi também. Davi não se vingaria, deixou a vingança nas mãos de Deus. Certamente teria sido mais fácil colocar um ponto final em tudo naquele momento. Mais fácil para Davi e para o povo de Israel. Ele sabia que a nação era como um rebanho de ovelhas sem pastor. Sabia que um lobo os estava roubando por causa de seus desejos egoístas. Foi difícil para ele não se defender, mas era provavelmente mais difícil não libertar o povo, a quem amava, de um rei louco. Tomou essa decisão mesmo sabendo que o único conforto de Saul seria sua morte. Davi provou a pureza de seu coração quando poupou Saul a primeira vez. Até mesmo quando Davi teve uma segunda oportunidade de matar Saul, ele nem o tocou. Saul era ungido de Deus e Davi o deixou nas mãos de Deus para que ele o julgasse. Quantos possuem o coração como o de Davi? Não usamos mais espadas reais para assassinar, mas outro tipo de espada para arruinar os outros, a língua. A morte e a vida estão no poder da língua. Provérbios 18, 21. Igrejas se dividem, famílias se separam, casamentos se quebram e o amor morre, esmagado pelo constante massacre de palavras usadas para machucar e frustrar. Ofendidos pelos amigos, pela família e pelos líderes, atingimos com palavras afiadas, cheias de amargura e ódio. Mesmo que a informação seja verdadeira, os motivos são impuros. Em Provérbios 6, do 16 ao 19, está escrito que semear discórdia e contender entre irmãos é abominação para o Senhor. Quando repetimos algo com a intenção de separação ou dano aos relacionamentos e reputação, mesmo que seja verdade, estamos afrontando Deus. Será que Deus me está usando para expor os pecados do meu líder? Durante 7 anos, trabalhei no Ministério de Assistência Social e pastoreei os jovens antes de Deus liberar-me e a minha esposa para este ministério atual. Quando era pastor de jovens, havia um homem que não gostava de mim ou de minhas pregações. Geralmente, isso não me afetava, mas esse homem era autoridade sobre mim. Acreditava que Deus me havia dito para pregar sobre pureza e ousadia aos jovens, e seu filho fazia parte do grupo. O coração desse jovem estava começando a borbulhar. Um dia ele veio a nós chorando. Ele estava extremamente chateado porque sentia que o estilo de vida que experimentava em sua casa contradizia com o que eu o desafiava a seguir. Esse incidente e outros conflitos pessoais fizeram com que seu pai se decidisse livrar de mim. Ele ia ao pastor titular por causa do ódio que sentia por mim e me acusava injustamente. Depois vinha até mim dizendo como o pastor titular estava contra mim, mas que ele próprio me defendia. Houve uma série de memorandos que, apesar de não terem meu nome escrito, indicavam que se tratava de minha pessoa. Ele sorria para mim, mas sua intenção era me destruir. Vários membros do grupo de jovens disseram ter ouvido que eu ia ser despedido. O filho desse homem estava espalhando a notícia não de forma maliciosa, mas apenas repetindo o que ouvira em casa. Eu estava com muita raiva e confuso. Fui até esse homem e ele admitiu ter dito isso, mas estava apenas repetindo os pensamentos do pastor titular. Muitos meses se passaram e parecia que nada aliviava a situação. Ele impedia qualquer contato entre eu e o pastor titular. Isso não só acontecia comigo, mas com todos os outros pastores que não estavam a seu favor. Minha família estava sob constante pressão, sem saber se continuaríamos na igreja ou se nos mandariam embora. Havíamos comprado uma casa, minha esposa estava grávida e não tínhamos para onde ir. Não queria enviar currículos procurando outra posição.
Acreditava que Deus havia mandado para aquela igreja e não queria recorrer a nenhum plano B. Minha esposa estava com os nervos à flor da pele. Querido, sei que irão despedir você. Todos dizem isso. Eles não me contrataram e não podem despedir-me sem a aprovação de Deus, disse-lhe. Ela achava que eu estava negando as circunstâncias e me implorou que saísse de lá logo. Finalmente recebi a notícia de que a decisão final sobre minha saída tinha sido tomada. O pastor titular anunciou que a igreja estava passando por um momento de mudanças em relação aos jovens. Eu ainda não havia conversado com ele sobre o conflito com o líder que ele tinha escolhido para mim. Tinha um encontro com o pastor num dia e o outro líder ia conversar com ele no dia seguinte. Deus me impediu de me defender. Quando o pastor e eu nos encontramos, me surpreendi ao encontrá-lo sentado, só, em seu gabinete. Ele olhou para mim e disse, John, Deus o enviou para essa igreja. Eu não deixarei que se vá. Eu estava aliviado. Deus me protegeu no último instante. Por que este homem o persegue? O pastor me perguntou. Por favor, acerte as coisas entre vocês dois. Um pouco depois da reunião, recebi evidências escritas da decisão do líder em relação às minhas áreas de responsabilidade. Seus verdadeiros motivos estavam expostos. Estava pronto para levar o papel ao pastor titular. Naquele dia, andei pela sala e orei por 45 minutos, tentando superar o mal-estar que sentia. Eu dizia, Deus, esse homem tem sido muito desonesto e perverso. Ele deve ser desmascarado. É uma pessoa destrutiva no ministério. Tenho de dizer ao pastor quem ele realmente é. Mais tarde, quis justificar minhas intenções de mascará-lo. Tudo o que eu vou relatar é fato e está documentado. Não é nada levado pela emoção. Se ele não for detido, sua maldade vai infiltrar-se na igreja. Finalmente, muito frustrado, bradei. Deus, o Senhor não quer que eu exponha, quer? Quando pronunciei essas palavras, a paz de Deus inundou meu coração. Sacudi minha cabeça maravilhado. Sabia que Deus não queria que tomasse providências e então joguei fora todas as evidências. Mais tarde, quando pude analisar a situação com mais objetividade, percebi que queria vingar-me mais do que proteger pessoas no ministério. Havia me convencido de que meus motivos não eram egoístas. Minhas informações eram precisas, mas meus motivos eram impuros. O tempo passou e um dia, quando estava orando do lado de fora da igreja, antes do expediente, aquele homem caminhava em direção ao prédio. Deus me impeliu a ir até ele e me humilhar. Imediatamente fiquei na defensiva. Não, Senhor. Ele é que tem que vir até mim. Ele é o responsável por todo esse problema. Continuei orando, mas novamente o Senhor insistiu em que eu deveria ir imediatamente até ele e me humilhar. Sabia que era Deus. Liguei para seu gabinete e fui até lá. O que disse e como disse foi muito diferente do que teria dito se Deus não tivesse tratado comigo antes. Com toda sinceridade pedi perdão. Tenho criticado e julgado você, confessei. Ele imediatamente relaxou e então caminhamos juntos durante 1 hora. Daquele dia em diante, seus ataques contra mim cessaram, apesar de ainda haver alguns problemas entre ele e outros pastores. 6 meses mais tarde, quando estava ministrando fora do país, tudo o que aquele homem havia feito de errado foi exposto ao pastor titular. Nada tinha a ver comigo, mas com outras áreas do ministério. O que ele estava fazendo era bem pior do que eu sabia. Ele foi imediatamente demitido. O juízo veio, mas não por intermédio das minhas mãos. O mesmo que ele quis fazer comigo acabou acontecendo com ele. Quando tudo isso, porém, aconteceu, não fiquei contente. Fiquei triste por ele e sua família. Compreendi sua dor porque eu mesmo já havia passado por ela quando estava nas mãos daquele homem. Eu o amava, já que o havia perdoado 6 meses antes. Não queria que isso tivesse acontecido com ele.
Se ele houvesse sido despedido quando eu ainda estava com raiva, teria ficado contente. Eu sabia que estava livre da ofensa que guardava. Humildade e o fato de não aceitar vingança me livraram da prisão da ofensa. 1 ano mais tarde encontrei com ele no aeroporto. Eu estava atordoado com o amor de Deus. Corri até ele e o abracei. Se não me houvesse humilhado naquele dia no gabinete, não teria sido capaz de olhá-lo nos olhos aquele dia no aeroporto. Já se passaram 7 anos desde que eu vi, mas sinto muito amor por ele. E é meu desejo que a vontade de Deus se cumpra em sua vida. Davi foi muito sábio quando decidiu deixar Deus ser o juiz. Você pode perguntar, quem Deus usou para julgar Saul, seu servo? Os filisteus. Saul, juntamente com seus filhos, morreu combatendo os filisteus. Quando a notícia chegou até Davi, ele não comemorou, ficou de luto. Um homem cheio de si disse a Davi que havia matado Saul. Ele esperava que a notícia o favorecesse, mas ela teve o efeito oposto. Como então não teve medo de matar o ungido de Deus? Davi perguntou. Ordenou então que o homem fosse executado. Segundo Samuel, capítulo 1, verso 14 e 15. Davi então compôs uma canção para o povo de Judá cantar em honra de Saul e seus filhos. Davi pediu ao povo que não noticiasse na cidade dos filisteus para que eles não se alegrassem. Ordenou que não chovesse, nem nada crescesse no lugar onde Saul foi morto. Conclamou o povo de Israel para chorar a morte de Saul. Este não é um coração ofendido de um homem. Um homem ofendido teria dito, teve o que merecia. Davi foi ainda mais longe. Não matou os que ficaram da casa de Saul. Em vez disso, providenciou comida e terra e concedeu a um descendente um lugar à mesa do rei. Alguma semelhança com o homem ofendido? Embora Davi tivesse sido rejeitado por aquele que deveria ter sido como um pai para ele, permaneceu fiel até após a morte de Saul. É fácil ser fiel a um líder ou pai que nos ama, mas que dizer daqueles que nos destroem? Você quer ser um homem ou uma mulher que age segundo o coração de Deus ou pretende vingar-se? Uau! Bem, pessoal, terminamos o capítulo 4. Obrigada por estar comigo até agora. Mas peço a você que está me ouvindo e ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva agora. Clica no sininho para você ser notificado toda vez que a gente subir um novo vídeo. E, se for possível, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Muito obrigada, te vejo no próximo capítulo. Até lá!